conclusão lógica, tudo é feito de água. É evidente que hoje sabemos que Tales está errado. Mas qual é a importância de Tales? A importância de Tales é o marco. Ele demonstra claramente a conquista do homem por uma razão epistêmica, por uma razão que busca demonstrar a realidade, uma razão que busca a essência do real, independente de qualquer outra coisa. Tales separa de maneira clara o mito da razão, o logos do mito. Vamos colocar na linguagem de hoje, a religião da ciência. Há uma barreira, há uma separação. A religião tem uma finalidade, a ciência vai ter uma outra finalidade. Diferem-se as duas. As duas não têm o mesmo objeto, por assim dizer. E veja, a água de Tales traduz também essa unidade na pluralidade, essa permanência na mudança. Tales, com a água, traz uma explicação para a realidade como um todo. Surge, então, a filosofia. Tales é o primeiro filósofo que se tem notícia. Tales é o primeiro homem que buscou uma explicação do real na sua própria intelectividade, no seu próprio pensar. Bom, com Tales, então, surge o primeiro ramo da filosofia, que é chamada de filosofia naturalista. Por que naturalista? Porque eles utilizam de elementos da própria natureza para explicar o real. Então tem Tales com a água, vai ter Demócrito, que traz a ideia de átomo, vai ter Anaximandro e Anaxímenes, que traz a ideia de ar e de infinito, vai ter Heráclito, que traz a ideia de fogo, etc. Com o passar do tempo, a filosofia grega dá um passo adiante e passa a se chamar de filosofia idealista. Por quê? Porque os gregos vão perceber que a explicação do real não precisa estar contida em elementos que a natureza nos dá. A própria razão, por si só, pode explicar essa realidade. O nome mais forte desse momento é Parmênides. Parmênides cria o que hoje nós chamamos de ontologia, que é o estudo do ser. O que é que Parmênides vai falar? Que a essência do real é ser. Que tudo é. Então, se você tem Parmênides como certo, a única coisa que você pode falar de tudo é que tudo existe. E mais do que isso, na medida em que tudo existe, tudo é pensável. Tudo que é ser pode ser transformado em pensamento. Pode ser visto na forma do pensamento. Então, a existência e o pensamento, a gente pode dizer que se compatibilizam. Pensar é ser. Ser é pensar. Bom, o que vai levar disso? O que vai decorrer disso? Do pensamento de Parmênides, decorre, então, uma visão puramente racional do real. 2.500 anos depois, Parmênides vai possibilitar a outro filósofo, chamado Hegel, a dizer que o real é racional e o racional é real. Com essa colocação hegeliana, vejam vocês, nós temos então uma completa e absurda equivalência entre realidade e pensamento. Ou até melhor, a estrutura do real é a mesma estrutura do pensar. Então, se a filosofia tem por objeto o estudo da realidade como um todo, o estudo do real enquanto tal, como a filosofia alcança esse objeto? Ela vai alcançar esse objeto na medida em que a filosofia faz o pensamento pensar o próprio pensamento. Isso parece muito viajante, parece uma viagem muito grande, mas não é difícil da gente perceber, não. Olha só, a filosofia de Hegel é chamada de filosofia especulativa. Especulativo vem de spéculo. Spéculo em latim significa espelho. Então a filosofia de Hegel é a filosofia do espelho. Hegel pretende colocar um espelho na frente do pensamento e fazer o pensamento dizer o que ele vê.
Todo mundo já ouviu falar que filosofia é a ciência da reflexão, não já? Que o filósofo reflete sobre a realidade, não é? É isso. O filósofo pega o pensamento e faz o pensamento refletir sobre ele mesmo. Espelho não traz reflexão?